Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês do outro lado da telinha? Espero que estejam todos bem. Bom, nós vamos tratar hoje sobre juizado especial. Pessoal, juizado especial é um órgão do Poder Judiciário responsável pelo processamento das causas que chamamos de baixa complexidade. Para entender a lei do juizado especial, que é a Lei 9.099/95, primeiro devemos observar quais são os princípios que a regem. O artigo 2 da lei, ele diz: o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Vemos aí, então, que do texto extraímos o princípio da oralidade, que é um princípio que, ao fazermos uma analogia com o CPC, ele se distancia do CPC. A oralidade é um princípio muito presente na lei do GESP e não tanto presente no CPC. O princípio da simplicidade, da mesma forma, ele se distancia do CPC, presente no GESP, não tão presente no CPC. Da informalidade, da mesma coisa. Princípio presente no GESP, não tão presente no CPC, sendo que o nosso Código de Processo Civil é uma lei muito mais formal que a lei do GESP. Temos o princípio da celeridade e economia processual, esse sim, um princípio que se aproxima do CPC. Tanto o GESP quanto o CPC são regidos pelo princípio da celeridade e da economia processual. E, por último, o princípio da conciliação ou transação. Princípios estes presentes tanto no GESP quanto no CPC, principalmente depois da reforma do nosso Código de Processo Civil, em que a lei trouxe ainda mais a prerrogativa de se tentar conciliar as causas. Bom, gente, quando a gente fala em juizado especial, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é causas inferiores a 40 salários mínimos e de baixa complexidade. Porém, definir a competência do GESP, ela não é tão simples. Esse pensamento não está errado, mas não é só isso que define a competência do GESP. Temos que avaliar alguns critérios. Por exemplo, o critério material. O critério material, ele veda que determinadas causas tramitem perante o juizado especial. Causas de natureza alimentar. Pensão, alimentos não podem ser propostos no juizado especial. Causas de natureza falimentar, também não. Causas que envolvem natureza fiscal não podem ser propostas no GESP. Causas de interesse da Fazenda Pública, e aí vale ressaltar que em 2000 foram criados os juizados especiais da Fazenda Pública. Então, além de não tramitar nos juizados especiais, agora as causas de interesse da Fazenda Pública têm um GESP próprio. Aquelas relativas a acidente de trabalho, aquelas relativas a resíduos e as relativas ao estado e capacidade das pessoas. Curatela não pode tramitar, tutela, curatela não tramita no GESP. A exemplo. Outro critério que a gente tem que observar é o de complexidade. Somente as causas de menor complexidade podem tramitar no GESP. O artigo 3º, ele diz que causas que não excedam 40 salários mínimos são consideradas de baixa complexidade. Mas, além disso, também são causas de baixa complexidade aquelas que não têm necessidade de realizar perícia técnica na estrutura dos juizados especiais, ou seja, não se admite causas que exijam perícia técnica na estrutura dos juizados especiais. No entanto, é admissível a realização de perícia informal. E na lei, o juiz chamou isso de técnicos na sua confiança. Se o juiz achar que é necessário ouvir um técnico da sua confiança, ele pode intimar o profissional para comparecer na audiência de instrução e ser ouvido e esclarecer os pontos que o juiz julgue necessário. No entanto, isso não é uma perícia técnica. Se o juiz perceber que há necessidade da realização de perícia técnica, ele determinará a extinção do processo.
No entanto, há uma possibilidade em que, mesmo havendo necessidade de realizar a perícia técnica, a causa ainda pode tramitar no GESP. E essa exceção é quando houver conciliação entre as partes. Se alguém propor uma ação em que seja necessário a realização de uma perícia técnica, mas durante a audiência de conciliação as partes fizerem um acordo, o juiz pode homologar a conciliação. Porém, ele nunca vai poder julgar o mérito. O juiz homologa a conciliação das partes em uma ação que seja necessário a realização da perícia técnica, mas não julga o mérito. Além dessas causas, são consideradas causas de baixa complexidade aquelas previstas no artigo 275, inciso 2 do CPC. Embora o CPC tenha sido revogado, o novo CPC ele manteve esse artigo 275, inciso 2, em que traz todas as ações que o GESP considerou como aquelas sendo de menor complexidade. São elas as ações que tratam sobre ressarcimento de danos causados em prédio urbano ou rústico, ressarcimento por danos de acidente de veículo terrestres, cobrança de seguro de acidente de veículo, arrendamento rural e parceria agrícola, cobrança de condomínio, despejo para uso próprio, cobrança de honorário de profissional liberal. Nós, advogados profissionais liberais, podemos utilizar da estrutura do GESP para cobrar eventual honorário não pago, revogação de doação e as possessórias sobre bens imóveis. Então, as ações que tratam da natureza dessas especificidades que eu falei, elas são consideradas de baixa complexidade e podem tramitar no GESP. Também compete ao juizado especial promover execuções. Quais execuções podem tramitar no juizado especial? As execuções dos seus próprios julgados e dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 vezes o salário mínimo. Porém, gente, há uma exceção em que vai ser permitido no juizado especial a execução de valores superiores a 40 salários mínimos. Isso vai acontecer quando for executado um título processado nos próprios juizados especiais, desde que tenha sido observado o valor de alçada quando propôs a ação. Então, se uma pessoa propõe uma ação, depois que esse título executivo ele é processado e ele alcança um valor de 40 salários mínimos, ele vai poder ser executado no juizado especial, porque o valor originário que deu origem a esse título, observou-se a quantia inferior a 40 salários mínimos. Então, essa é uma exceção do juizado especial que não observa o teto de 40 salários mínimos. Outro critério também que a gente deve observar é o critério pessoal. Isso porque a lei veda que determinadas pessoas possam figurar como partes no GESP. Quais são as pessoas que não podem atuar como parte no GESP? Nem como autor, nem como réu. O incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, a pessoa física cessionária de direito de pessoa jurídica, empresa pública da União, a massa falida, o insolvente civil, não podem ser autores e nem réus. Ao contrário, quem pode ser parte no GESP? Pessoas físicas, sociedade de crédito ao microempreendedor, a empresa pública, aqui chama atenção somente as do Estado, do Distrito Federal e do município. Da mesma forma, sociedades de economia mista do Estado, do Distrito Federal e do município, o microempreendedor individual, a empresa de pequeno porte, a microempresa, o espólio, desde que não haja incapaz, as OCIPs, o condomínio representado pelo síndico. Todos esses podem ser ora autores, ora réus. Fato é que todos esses que estão elencados podem ser partes no GESP.
Vamos ver em separado agora quem pode ser o autor no GESP. Quem pode ser autor? A pessoa física, o condomínio, representado pelo síndico, a sociedade de crédito ao microempreendedor, a microempresa, representado por empresário individual ou sócio-gerente, o microempreendedor individual, a empresa de pequeno porte, representado por empresário individual ou sócio-gerente, e as OCIPs. Agora veremos quem pode ser réu no GESP. Todos que são autores, que foram os que vimos no slide anterior, além deles, as empresas públicas do Estado, do Distrito Federal e do município, a Sociedade de Economia Mista do Estado, do Distrito Federal e do município, o espólio sem incapaz. E quando réus, a pessoa jurídica pode ser representada por preposto. Outro critério que a gente deve observar é o critério territorial. Se a ação for proposta em juízo não competente, o processo será extinto. Então, atenção quando você for propor uma ação a esse critério. A regra é que o critério de territorialidade seja o domicílio do réu. Ou, a critério do autor, no local onde o réu exerça suas atividades ou tenha empresa. Então, você sendo autor, você pode propor a demanda no domicílio do réu ou onde o réu exerça suas atividades ou tem empresa. Também a critério do autor, pode ser no seu domicílio ou no local do fato nas ações de reparação de danos. Quando uma ação versar sobre reparação de danos, o autor pode propor a ação no seu domicílio ou no local do fato em que se deu o objeto que vai ensejar a reparação de danos. E ainda, a critério do autor, no local onde a obrigação deve ser satisfeita. Se a causa versar sobre consumo, a competência poderá ser no domicílio do autor ou no foro do fornecedor. Isso é uma regra que não está prevista no GESP, está prevista no artigo 101, inciso 1 do CDC. Então, se atentem a essa questão. Dos juízes e dos conciliadores. O juiz leigo, ele possui as mesmas prerrogativas que o juiz togado para conduzir o processo. O juiz leigo, ele tem liberdade para conduzir a audiência, para inquirir as testemunhas, para impor o seu juízo de conveniência, da mesma forma que o juiz togado tem. Os conciliadores e os juízes leigos são auxiliares da justiça e são recrutados, os conciliadores, preferencialmente entre os bacharéis em direito, e os juízes leigos são recrutados entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Então, a própria lei traz o tempo exigido mínimo de exercício da advocacia para um advogado pleitear o cargo de juiz leigo. Os juízes leigos, importante ressaltar, são impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais. Eles estão impedidos de advogar somente nos juizados especiais. Justiça comum, juiz leigo pode advogar. Da atuação do advogado. Nas causas até 20 salários mínimos, é facultativa a presença do advogado. A pessoa que for apresentar uma demanda no juizado especial pode comparecer ao juizado sem a presença de advogado se a causa for inferior a 20 salários mínimos. Causas acima de 20 salários mínimos é obrigatória a presença de advogado. Se uma das partes comparecer assistida por advogado, a outra parte pode requisitar a assistência judiciária. Se você for em uma audiência acompanhando o seu cliente, chega lá, a outra parte está desacompanhada de advogado, ela tem o direito de requerer a assistência judiciária que deve ser prestada pelo órgão. Se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, o autor pode requisitar assistência judiciária. Então, se você for autor de uma demanda que tiver como réu uma pessoa jurídica ou firma individual, você também pode requisitar assistência judiciária. Também
é obrigatória a presença de advogado para interposição de recurso. Mesmo se a causa for inferior a 20 salários mínimos e for necessária a interposição de um recurso, este somente será feito por um advogado. E o mandato do advogado ao advogado pode ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Poderes especiais de transigir, de fazer acordo, somente poderão ser outorgados por procuração escrita. Bem, pessoal, hoje era isso que eu tinha para falar com vocês. Deixo aqui meu abraço e que todos tenham um ótimo dia.